Um cortezinho do meu querido Kim Paim lá. A gente já trocou uma ideia. Um dia a gente vai bater um papo, tá? Falta só de acertar aí as agendas. A gente vai bater um papo, vai ser interessante. O Kim manda esse corte e depois eu vou trazer uma informação pra vocês aqui, pra vocês terem uma ideia do que a gente tá lidando. Vamos primeiro ouvir o corte do Kim. Tá falando sobre... Estão propondo mudar a quantidade de anos que você precisa ter de vida pra se aposentar. Bom, vamos ouvir o Kim aí, vamos lá. Né? Estudo do Banco Mundial projeta que a idade mínima para se aposentar no Brasil pode chegar a 78 anos. Gente, tu acha que isso aqui é normal? Um brasileiro médio, pobre. Será que ele consegue chegar vivo aos 88 anos? 78 anos? Tu consegue imaginar? Eu acho que tu deve ter conhecido. A maior parte de vocês deve ter conhecido avós, né, etc. Tu consegue imaginar teu avô, tua avó, com 77 anos, tendo que trabalhar porque ela não pode se aposentar? Tu consegue entender isso? Tu consegue conceber isso? Tu acha que isso é minimamente normal? Tu acha que tem alguma coisa muito errada acontecendo? Né? Estudo do Banco Mundial projeta que a idade mínima para se aposentar no Brasil pode chegar a 78 anos. 78 anos pra se aposentar. Gente, tu acha que isso aqui é normal? Proposta do Banco Mundial. Um brasileiro médio, pobre. Será que ele consegue chegar vivo aos 88 anos? 78 anos? Tu consegue imaginar? Eu acho que tu deve ter conhecido. A maior parte de vocês deve ter conhecido avós, né, etc. Tu consegue imaginar teu avô, tua avó, com 77 anos, tendo que trabalhar pra... Você consegue imaginar seu avô, sua avó com 78 anos, né? 78 anos. Porque se você tá no ano que você fez aniversário, você ainda tá trabalhando. Ainda vai ter que entrar com processo. Ainda vai ter que passar por um perito. Você consegue imaginar a sua avó, a sua mãe, seu pai, aos 78 anos, tendo que pegar o ônibus de manhã pra ir pra trabalhar? Por quê? Porque um bando de arrombado, ao longo da história... Deixa eu terminar a explicação, aí eu volto, porque eu já vi que eu vou ter que desenhar. Eu fui lá no chat GPTelho e perguntei pra ele o seguinte. Ô, GPTelho, com que idade média o brasileiro morre? A proposta é 78 anos. Ele falou, a expectativa de vida brasileiro é de 76 anos, conforme dados do IBGE. Conforme dados do IBGE. Mulheres chegam aos 79 e homens a 73. A proposta do Banco Mundial para resolver o problema de aposentadoria no Brasil é fazer com que o brasileiro pague a aposentadoria a vida toda e morra antes de receber. E você tá achando que só tem filha no Brasil? O cara que faz uma proposta dessa que a gente tá vendo aqui, esse cara, tu acha que a mãe dele trabalha onde? Na Casa da Luz Vermelha. O dia que ele nasceu foi o dia que você descobriu que existia aquele palavrão puta que o pariu. Meretriz que deu a luz para os mais polidos. Meretriz que deu a luz. Substitui. A proposta é aposentar numa idade superior à média de morte do brasileiro. Ou seja, o sistema previdenciário brasileiro chegou a tal ponto em que você tem que pagar a vida toda e não vai receber. A solução para o sistema previdenciário é pagar e não receber. E quando se aposenta, você já vai morrer naquele ano, no dia seguinte, no ano seguinte. Você já recebe a aposentadoria no hospital. Meu amigo, isso é o problema do tecnicismo. Existe uma categoria aí brasileira, mundial, da galera que não tem coração. Quando lida com as vidas humanas, só lida fazendo conta. Nós vimos o Armínio Fraga propondo congelar o salário mínimo por 6 anos. Nós vimos agora o FMI propondo ao governo brasileiro, tá? Mandando um fuck you gigante do lado de lá pra cá, dizendo que a solução para a Previdência é a pessoa aposentar aos 78 anos. Você acha que eles não sabem qual a expectativa de vida? Eles estão propondo que as pessoas não recebam a aposentadoria. Chegou a tal ponto de falência da Previdência que a proposta é justamente não ter Previdência, mas tem que pagar. Obrigatório. Tem que pagar. Mas qual foi o grande problema da Previdência no Brasil? Vou desenhar para vocês. O grande problema da Previdência no Brasil, deixa eu limpar aqui o quadro, foi o seguinte. Quando foi criada a Previdência lá atrás, quando surgiu a Previdência, vamos fazer de conta que aqui é uma linha do tempo. A linha do tempo, tá? Aqui, ó, o ano, é difícil desenhar com o mouse, 25. E aqui o ano zero da Previdência lá. Então, a proposta sempre foi, olha, você paga aqui embaixo tem uma linha, que é a linha dos aposentados, tá? Esse cara se aposentou, essa galera aqui tá pagando. Ó, essa galera tá pagando e esse dinheiro vai pagar lá o aposentado. A linha dos aposentados e aqui a linha do pessoal que contribui, o pessoal que paga a Previdência. Então, a proposta sempre foi, essa galera paga para esse cara que tá aqui, tá? Se não tem um cara recebendo, tem mais gente pagando do que recebendo, isso aqui gera um caixa. Isso aqui vai gerar dinheiro, vai gerar, né, platinha, vai gerar grana, vai gerar aqui, ó, bufunfa, vai ficar guardado ali. Isso aqui é um esquema conhecido como pirâmide. Você precisa de várias pessoas entrando para poder bancar quem já tá lá dentro. No Código Penal, ó, eu posso fazer a pergunta ao vivo. Vou perguntar ao vivo pra inteligência artificial aqui. Vou perguntar assim, meu querido, tem que tratar bem, né? Um dia eles vão dominar o mundo, vai matar todo mundo, e eu espero que no futuro, a IA lembre que eu sempre tratei ela bem, ela olha e fala, não, isso aí, vamos matar depois, porque você sempre foi educado com a gente. Meu querido, o sistema previdenciário brasileiro, você pode errar a digitação sem acento, ele entende tudo, tá? Pode ser considerado uma pirâmide? E se sim, como que isso é enquadrado no Código Penal? Opa! Vamos ver. Ela vai consultar toda a base. Vamos conversar de uma forma clara. Sim,
O sistema previdenciário brasileiro, tanto o INSS quanto o regime próprio de previdência, tem característica de uma pirâmide financeira no sentido técnico. Por quê? Quem trabalha hoje paga a aposentadoria de quem já se aposentou. Não existe uma poupança individualizada para cada contribuinte. Se não encontrarem novos contribuintes, o sistema entra em colapso. Ou seja, o dinheiro dos de baixo que sustenta os de cima. É o dinheiro da galera que vai sustentar começa a acabar. Exatamente o princípio de uma pirâmide financeira, porque a pirâmide funciona de baixo para cima, né? Todo mundo que está entrando entra na parte de baixo da pirâmide, você vai evoluindo, vai pro topo. No sistema do INSS é a mesma coisa, só que a gente interpreta o contrário, né? Quem está em cima paga de quem se aposentou. Então, agora, do ponto de vista legal, se eu montar um esquema aqui em casa igual o do INSS, o que vai acontecer comigo? Quando alguém monta uma pirâmide privada, tipo o esquema Ponzi, ele é um crime contra a economia popular. Artigo 2º da Lei 1521 de 51. O sistema previdenciário brasileiro é enquadrado no Código Penal como um crime de um esquema Ponzi de pirâmide. Mas o Estado brasileiro não é punido por isso, porque ele tem o poder de tributar e não promete lucro. É óbvio, ele não promete lucro na Previdência, ele promete pobreza. Ele diz que é um benefício social futuro. Aí nós voltamos aqui ao nosso mapinha. Quem está contribuindo, esses 8 caras que estão contribuindo aqui, deveria pagar a aposentadoria desse cara e o dinheiro que sobra deveria ficar guardado. Só que o que aconteceu no Brasil? Aconteceu o seguinte, quando se formou a Previdência, pensem nisso. Até surgir o primeiro aposentado, as pessoas ficaram contribuindo muitos e muitos anos, até surgir o primeiro aposentado. Então, vamos aqui, a grosso modo, dizer que essas contribuições, até surgir o primeiro aposentado, digamos que o pessoal tenha contribuído durante 30 anos, até aparecer o primeiro aposentado legítimo. Durante esses 30 anos, sabe o que o governo fez com essa poupança aqui, de 30 anos? Sabe o que todos os governos fizeram ao longo da história? Esse dinheiro que estava aqui guardado da aposentadoria, todos os governos gastaram. Ao longo do tempo, de todos os anos, todos os orçamentos, todos os governos foram gastando esse dinheiro. Ao ponto que hoje, você tem lá as pessoas contribuindo, 4 pessoas, e aqui embaixo, o esquema todo já explodiu. Porque aqui embaixo nós temos absolutamente desproporcional a quantidade de pessoas que está recebendo com as que estão contribuindo. Tem uma porrada de gente aqui embaixo para receber aposentadoria, mas as pessoas que estão pagando não conseguem mais. Porque esse dinheiro que deveria estar guardado aqui foi todo comido pelos governos. Então, o aposentado hoje depende disso, mas não cobre. Aí o caixa do governo, com os outros impostos, é que tem que cobrir. E esse buraco não para de aumentar. Por quê? Aqui não para de diminuir a quantidade que entra. Hoje com Uber, a internet, o pessoal que está nas mídias sociais, nas redes, o influencer, youtuber, a galera já descobriu que a CLT é uma furada. Um monte de gente prefere pagar para trabalhar como PJ, não está mais trabalhando como CLT. Então a quantidade de pessoas aqui cada vez menor. O próprio jovem hoje que se forma não quer ser CLT. Não quer. Só que ao longo do tempo, não para de entrar pessoas aqui embaixo. O Congresso não para de inventar novas regras. Olha só, o artesão lá do Nordeste, que não contribuiu a vida inteira, tem que se aposentar. Olha, o fulano, a categoria tal, categoria tal. Então tem um monte de gente que entra no sistema sem se aposentar, sem contribuir. Tem gente que contribui parcialmente, tá? Tem gente que consegue se aposentar integral, tem gente da mumunha, tem um monte de golpe, tem um monte de coisa acontecendo aqui. Só que a galera que alimentava isso aqui de dinheiro é cada vez menor. Por isso que a Previdência faliu. Aí a proposta que o Banco Mundial está fazendo é de você romper essa ligação aqui, ó. Ó, ninguém mais entra na aposentadoria, tá? Ninguém mais entra. O pessoal vai pagar a vida inteira, mas não cai pro lado de cá, porque já vai morrer pelo meio do caminho. Tem que ser muito filho da puta fazer uma proposta dessa. E qual é a solução? O que o mundo fez para resolver isso aqui? O que o mundo fez é muito simples. O que o mundo fez, eu vou repetir o desenho, o que o mundo fez foi isso aqui, ó. Você tem a linha do aposentado lá embaixo, você tem a linha do contribuinte aqui em cima. Então, o cara que está trabalhando aqui, tá? O dinheiro dele cai numa poupança individual. Poupança individual. O dinheiro que ele vai depositando dele aqui é dele. E tudo isso aqui vai compondo um fundo. E quando o cara se aposenta e cai pro lado de cá, ele recebe o dinheiro dele. Simples assim. Isso é o sistema de capitalização. O Stefan Kanitz fez um estudo uma vez, economista aí, conhecido de vocês, ele fez um estudo, e ele viu o seguinte, se o Brasil tivesse feito isso desde o começo, e detalhe, lá do começo, já se sabia disso, já se sabia que isso ia explodir no futuro. Desde o início já sabia que era uma pirâmide. Mas a República sempre foi um coletivo de filha da puta, sempre foi. Já sabiam. Se a gente fosse uma monarquia, isso aqui não tinha acontecido. Porque o chefe de Estado, o imperador do Brasil, ou imperatriz, não permitiria, um dos princípios da chefia de Estado é não permitir que decisões do presente explodam em futuras gerações. Na futura geração é o príncipe, o filho dele, ou a princesa. Não vai permitir que isso exploda no futuro no colo dos outros. O que a classe política brasileira fez na República foi uma tremenda de uma covardia com futuras gerações. E as covardias permanecem até hoje. Rodrigo Maia barrou a reforma da Previdência. O Guedes propôs esse sistema. Você vai interromper o outro, ninguém mais entra no outro. Mas a gente continua pagando. Até aquilo acabar, mas ninguém mais entra. Você tem que interromper. Todo mundo do mercado de trabalho entra no sistema. O Stefan Kanitz fez um estudo e viu que aqui nós teríamos hoje no Brasil um fundo com 53 trilhões de reais se a Previdência fosse de capitalização desde o começo. Isso significa dizer que você, membro desse sistema hoje, tá? Você teria contribuído para receber um salário, sei lá, de 5 mil, uma aposentadoria de 5 mil reais. Mas quando você se aposentasse hoje, pelo sistema de capitalização, não é que você recebe 5 mil reais, você vai ter uma quantidade de dinheiro guardada
que vai te render 5 mil reais. É a proposta da capitalização. Você recebe, na verdade, 1 milhão de reais. Um exemplo. Vou botar aqui que letra merda. Eu tenho que trazer logo a mesa digitalizadora. Você recebe aqui 1 milhão de reais na sua mão, de uma vez só, que vai te render um dinheiro desse aí todo mês. Não tem aposentadoria todo mês, não tem aposentadoria todo mês, não tem reajuste. O sistema de capitalização trata você como um adulto. Você recebe 1 milhão, se vire pro resto da vida. Invista. Porra, aí você faz o quê? O próprio sistema de capitalização, ele incentiva você a abrir uma empresa, um negócio, um comércio, ajuda o filho, ajuda o neto. Você impulsiona a economia, você explode a economia. E todo aposentado é um potencial investidor em alguma coisa. Por isso que você vê naquele filme americano, o cara vai se aposentar e fala, vou comprar uma casa e um barco, vou ficar pescando. E o cara faz aquilo. Mas passa uns 5 anos, ele volta a trabalhar como polícia, não aguenta ficar parado, já investiu o dinheiro, já fez a economia girar, já tem a reserva dele e tal, e o cara volta a trabalhar porque ele quer. Só que é o seguinte, no sistema de capitalização, com esse 53 trilhões, você não ia se aposentar com 1 milhão. Porque você, como participante, você ia fazer parte desse fundo. O brasileiro ia se aposentar com 21 milhões de reais. 15 milhões de reais. 10 milhões de reais. Todo aposentado brasileiro seria um milionário. Todo. Nós jogamos isso no lixo ao adotar esse sistema da pirâmide de Ponzi. O Brasil não perde a oportunidade de perder a oportunidade. Isso fez mudar a economia do Chile. Quando começou a entrar na economia, começou a aparecer na economia, uma porrada de aposentado com 2 milhões, 3 milhões, 1 milhão, 4 milhões, todo aposentado é um milionário novo na economia, ajudando os filhos, ajudando os netos, guardando dinheiro, investindo. Você explode bolsa de valores, que explode a indústria, explode o mercado. Você vai explodindo a sociedade, o comércio, tá? Porque de repente toda hora brota um aposentado milionário. Jogamos tudo isso no lixo. Em troca da opinião política de um bando de filho da puta. Não dá pra falar diferente, cara. A República inteira, de 1889 até hoje, só tem isso. Todas as decisões que fodem o povo. Teve um interregno, do nada surge aqui no governo do Jair, de repente, surge gente querendo fazer outra coisa. Eu sei porque eu fui a porra do roteirista do documentário do Paulo Guedes. Fui com o Paulo, do canal Dextra, que me contratou. Ficamos estudando essa porra um tempão. E você olha que é o único ponto da história do Brasil onde teve gente querendo fazer a coisa certa. Foi absolutamente sabotado pelo Congresso, pelo STF, pela classe política, pelo Centrão, pelos FUNSA, por todo mundo. Na hora que aparecia alguém pra consertar os problemas brasileiros, foi todo mundo sabotado. Por isso que eu falo, tem que ter ruptura nessa merda. Não adianta ter boa vontade, não adianta ter argumento, não adianta ter a técnica. Tem que ter ruptura. Só essa porra não vai, não anda. A quantidade de gente mamando na teta do Brasil é maior do que ela suporta. Já chegou o ponto já de ruptura da teta. A vaca vai cair morta. E a galera tá lá agarrada na teta, não. Agarrada. É a minha teta. Chegou a minha vez. Como é que você vai querer corrigir na minha vez? Agora até o aposentado tá tendo que pagar a previdência, cara. Porque não dá. Já era. Já acabou. Tá? Então, tá aqui, ó. A Previdência, pirâmide de Ponzi é um crime. Não tem solução da Previdência que não seja mudar pra capitalização. Qualquer proposta que surja. Se eu sou presidente e vem a proposta do FMI, eu faço um pronunciamento nacional. Eu ia passar 2 minutos falando palavrões para o FMI. Isso é proposta que se faça para as pessoas trabalharem até morrer? Seu bando disso, bando daquilo, ia ter bem te vir direto no pronunciamento do presidente.